E o Inter que segue na busca por um lateral esquerdo para a próxima temporada após se despedir do Dalbert, o Inter que tem interesse em trazer um lateral esquerdo, um cara que possa competir com o René. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, sobre dois jogadores que estão na pauta do Internacional e um, inclusive, que segundo uma rádio lá de Minas Gerais com bastante credibilidade, diz que o Inter já fez uma proposta onde envolveria trocas de jogadores. Outra situação que eu quero te falar também é sobre Everton Ribeiro e a possibilidade dele vir para o Inter na próxima temporada. Uma reunião que acontece ainda nessa semana entre o Everton Ribeiro e o Flamengo deve definir essa situação em prol ou não da vinda dele para o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar, não esquece já de deixar aquele teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as novas informações sobre o Internacional aqui desta quinta-feira, pela manhã, eu quero começar te atualizando exatamente sobre essa busca do Inter por um lateral esquerdo. Todo mundo sabe que o Inter procura um lateral esquerdo para a próxima temporada, desde a saída do Dalbert, que deve ser inclusive um novo reforço do São Paulo, um contrato de 2 anos, vai jogar a Libertadores com o São Paulo. Mas o que eu tenho para te falar sobre essa atualização, tá? O Inter tem 2 laterais esquerdos da mira. O primeiro e o mais fácil do Inter trazer é o Iago, que hoje está jogando no Augsburg da Alemanha, né? Não vai ficar por lá, o empresário dele já me disse que ele não renova com o Augsburg e vai ser um jogador que vai ficar livre no mercado. Agora, a partir do dia 1º de janeiro, o Iago pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Augsburg. Pode assinar um pré-contrato e sair de graça por lá, tá? Então é um jogador que inclusive é identificado com o Inter, é um jogador que é criado das categorias de base do Inter. O Inter em 2019 vendeu esse jogador por 8 milhões de euros para o próprio Augsburg e seria uma negociação fácil e tranquila para o Inter conseguir. Mas o Inter também tem um outro nome na mira, que é o nome do Marlon, que também é um jogador que é ex-base do Inter, mas esse nem chegou a figurar aqui por muito tempo. Começou no Criciúma mesmo, depois foi para o Fluminense, do Fluminense foi para o futebol da Turquia e depois agora estava, nessa temporada chegou como novo reforço do Cruzeiro, tá bom? O Marlon foi um destaque desse último Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores laterais esquerdos, se não o melhor lateral esquerdo, e é um jogador que se destacou muito, tem apenas ainda 25 anos, tá? Só que o Cruzeiro só aceita vender o Marlon a partir de 20 milhões de reais, algo em torno de 4 a 5 milhões de dólares. O Inter não vai pagar isso por um lateral esquerdo. Mas o Inter, segundo a Rádio Itatiaia, que é uma rádio de muita credibilidade, né, fazendo até uma analogia, a Rádio Itatiaia como se fosse a Rádio Gaúcha daqui, e a Itatiaia trouxe essa informação que o Inter está arquitetando uma proposta ao Cruzeiro pelo Marlon, onde envolveria trocas de jogadores. O Inter envolveria alguns jogadores na troca. Quais jogadores? Não foi falado e não foi falado quais posições desses jogadores. Mas a gente sabe nomes que são moedas de troca hoje no Inter. O David é uma moeda de troca, o Campanhar é uma moeda de troca, o Nico Hernandes é uma moeda de troca, o Luiz Adriano é uma moeda de troca. Além disso, o próprio Pedro Henrique também se encaixa como uma moeda de troca, o Kehler é uma moeda de troca. Então o Inter tem jogadores hoje no plantel que são ali considerados moeda de troca, 6, 7 jogadores que o Inter poderia, por exemplo, usar numa negociação por meio de uma troca, tá? Por um lateral esquerdo, que seria, por exemplo, o nome do Marlon. Mas acho complicada essa negociação, é extremamente difícil. Acho que o Cruzeiro realmente só venderia esse jogador se realmente chegarem ali com dinheiro, chegarem com a grana, tá bom? Inclusive, eu acho que é a principal possibilidade. Realmente, o Cruzeiro só liberar esse jogador caso chegue algum clube ali com 20 milhões de reais. E acho que o Inter vai ficar acabando realmente no nome do Iago. Acho que o Inter vai tentar agora em janeiro fechar um pré-contrato definitivo com esse jogador e posteriormente tentar ali uma liberação imediata junto ao Augsburg, tá bom? Outra situação que eu quero te falar foi de um lateral esquerdo que está sendo especulado lá na imprensa fora do Brasil, na imprensa sul-americana, do Miguel Trauco. Para quem não sabe, Miguel Trauco é um lateral esquerdo peruano, da seleção peruana, inclusive, teve aqui no Flamengo, já passou pelo Flamengo, teve uma passagem pelo Flamengo, e é um jogador que estava na França, no Saint-Étienne, na França, e é um jogador que lá no futebol, lá na imprensa sul-americana, principalmente lá na imprensa do Peru, começou a se falar que o Inter estava tentando a contratação desse jogador.
A última vez que o Inter tentou o Trauco, a gente pode lembrar, pelo menos na minha memória, foi 2019, 2020. Faz muito tempo e nem era essa gestão que tinha tentado, por exemplo, o Miguel Trauco, que era em outro momento, que ele estava inclusive jogando na França, quando estava jogando também no Flamengo em 19, mas depois nunca mais teve interesse na contratação desse jogador. Outra coisa que não faria sentido é o Inter trazer um estrangeiro para a lateral esquerda. O Inter tem aí hoje 8 estrangeiros no plantel, tá certo que o Nico Hernandes pode deixar o Inter, o Depena pode deixar o Inter, o Gumalo pode deixar o Inter, mas ainda assim o Inter ficaria com 5 nomes, tem o Borrell, o Alaro que chegaria para ser o camisa 9, tem mais um outro jogador estrangeiro para outra posição, então não faria sentido o Inter ter um estrangeiro para ser reserva do René, e o Trauco nem é um nível hoje de titularidade tão importante, tá bom? Então o que a gente tem mesmo sobre essa possibilidade, tá? É que não existe, mas é uma informação que só vem do futebol sul-americano. O próprio empresário de jogador negou essa possibilidade, disse que ou o Trauco vai para a Arábia ou o Trauco volta para a Turquia, tá bom? Outra situação que eu quero te falar, ainda falando sobre ex-jogadores do Flamengo ou jogadores do Flamengo, é sobre o Everton Ribeiro, tá? O Everton Ribeiro agora no dia 31 de dezembro, ele fica livre no mercado, tá? Ele vai ser um jogador e um agente livre. Nessa semana no Rio de Janeiro está acontecendo uma reunião onde vai tratar sobre a renovação de contrato do Everton Ribeiro. Ou ele renova com o Flamengo, ou ele fica livre no mercado, tá bom? Existem essas duas possibilidades, por óbvio. O Everton Ribeiro tem uma preferência em continuar no Flamengo, mas ele encontrou alguns empecilhos para isso. Tem algumas divergências na sua renovação de contrato hoje, e por isso que é uma renovação que está se estendendo tanto, tá bom? O Inter e o Cruzeiro já fizeram propostas de pré-contrato para o Everton Ribeiro. A proposta do Inter, inclusive, é melhor do que a do Cruzeiro, mas como eu te falei, ele quer ficar no Flamengo. Ele tem uma preferência em renovar o seu contrato por mais 1 ou 2 anos com o Flamengo. Ele não desejaria, neste momento, vir para o Internacional ou, por exemplo, ir para o Cruzeiro, tá bom? A ideia dele é permanecer no Flamengo, mas caso, por exemplo, nessa reunião que acontece nessa semana, não aconteça, por exemplo, esse acordo, o Everton Ribeiro vai ter que decidir entre Inter e Cruzeiro. Todo mundo sabe que o Everton Ribeiro tem uma história muito boa com a equipe do Cruzeiro, né? Já ganhou o título com o Cruzeiro, é um cara que é muito identificado também com a torcida do Cruzeiro, então não vai ser uma negociação tão fácil para o Inter. Mas, se for falar em questão salarial, a proposta do Inter é melhor. O Inter tem uma proposta melhor neste momento do que em relação ao Cruzeiro. Mas também foi falado, por exemplo, lá na imprensa do Rio de Janeiro, que os valores não seriam tão problema para o Everton Ribeiro, que ele toparia receber mais para ficar no lugar, por exemplo, onde ele quer nesse momento. Então toda essa situação também tem que ser levada em consideração. O fato é que o Inter segue tentando a contratação desse jogador. A ideia é que o Everton Ribeiro inicialmente chegaria para ser um jogador para compor elenco, mas também uma possibilidade ali, por exemplo, de segundo tempo, para ser um jogador que pudesse chegar, daqui a pouco assumir a posição do Maurício, ou até mesmo ser um próprio reserva para o Alan Patrick, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Um grande abraço, valeu, falou e foi!